Oi, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui por alguns incômodos que eu venho sentindo ao ver algumas posições de uns colegas ou de gente, ou até de teólogo, pastor na internet aí, que eu achei que seriam posturas que possivelmente passariam, né, com a eleição, porque foi uma hiperpolitização e aí muita gente tomando partido de cada lado, tratando o outro como inimigo, fechando mesmo ao diálogo. Só que até dá para entender quando a pessoa faz da política uma religião e que seria, portanto, aquele que é de um partido diferente um inimigo, né, a ser combatido e não ter diálogo. Agora, o que é preocupante é o cristão, quando ele toma um tipo de posição assim e se fecha, e ele cria alguns tipos de barreiras em nome da política que acabam se tornando barreiras para o próprio evangelho, né? Então, quando pastores colocaram, né, na eleição mesmo, Haddad e Manuela, ou Bolsonaro, na foto de perfil, sabendo do clima político pesado que estava, isso mostra duas coisas, né? Primeiro, que eles colocaram a esperança da salvação da nação em alguém, ou de fato da salvação, né? Mesmo se for para evitar o terrível mal, né? O apocalipse, que seria o governo oposto, colocaram a esperança da salvação em alguém que evitasse que fosse esse governo oposto. E outro problema é que, quando eles fizeram isso, eles colocaram uma barreira ao evangelho que não é o próprio evangelho, porque o evangelho coloca barreiras. Só que as barreiras do evangelho são conteúdos do próprio evangelho. E quando esses conteúdos são tem coisas que são adicionadas a eles e se tornam barreiras, aí é um problema, porque se tornam doutrinas de homens, né? E eu resolvi gravar esse vídeo rápido sobre o cristão como um profeta político. Era um tema que eu tinha pensado em falar com o pessoal, mas eu resolvi um outro tema. Mas mesmo assim eu não queria deixar passar esse insight sobre o cristão como profeta político, né? Esses dias até excluí alguns, porque o jeito que os caras, um cara em especial, se dirigiu a mim por eu ter discordado de alguma coisa, falando que eu tinha um problema de moral, né? Eu achei estranho. Sobretudo porque são caras que gostam até de falar da profecia, né? Às vezes ligado ao movimento pentecostal, neopentecostal principalmente, encaram a profecia como essa revelação, essa palavra dada de Deus, e que ignoram, sei lá, uma enorme porcentagem de pensamento cristão, séculos, né, sobre política, e acham que de alguma forma né, eles descobriram assim, a grande verdade da relação entre fé e cultura e localizaram essa relação em um polo político que atribui um tipo de salvação a esse polo político aí. Então, uma coisa que eu notei é que existe uma ausência muito grande da ideia de graça comum, o que é bem característico de pensamento dualista, né, como é o neopentecostalismo. Existe o bem e o mal. O bem é esse lado aí que está com Deus e que está com algum tipo de governante e que tem verdades que são dadas diretamente ou intuídas, só que ignoram a ideia de que existem verdades que Deus dá para todo tipo de ser humano e que a verdade não é uma exclusividade do cristão, né? A verdade é uma exclusividade de Deus. Deus revela essa verdade ao cristão em Jesus, de um modo especial, e por meio do Espírito Santo. Mas Deus, ele solta seus relances, sua luz sobre a criação, sobre o desenvolvimento cultural e outras coisas, de modo que um político, um filósofo, que tenha feito ou falado muita bobagem, ainda assim pode falar verdades. E que essas verdades são verdades de Deus, né? A ideia
Isso eu acho que perpassa o Agostinho, o Santo Anselmo, o Tomás de Aquino. Ou seja, toda verdade é uma verdade de Deus. E pode ser um ateu falando algo verdadeiro. Se é verdade, não interessa a qualificação moral desse ateu. Não interessa se ele é um hipócrita, não interessa se ele é um comunista, né? Que é o grande, foi o grande, a grande representação do mal agora, né? É o comunista ou o esquerdista, de modo geral, assim, sem nenhum tipo de distinção, de gradação, é colocado de um lado só. E aí, quando ele critica ou aponta coisas verdadeiras, ele não pode ser ouvido em nada, porque não existe nenhum tipo de graça comum, Deus não mostra nada de verdadeiro para ele, ele é realmente a depravação em si, e existe um outro lado aqui, que é o lado anticomunista, ou anti-esquerdista, ou anti qualquer outra coisa, que é o lado iluminado. Né? Então, esse tipo de divisão dualista, que se assemelha muito mais a um tipo de gnosticismo, não é algo do cristianismo. Se fosse, os pais da igreja e todos esses caras, e até biblicamente, né, ganchos que o apóstolo Paulo pega para a evangelização, não poderiam ser feitos, porque eles pegam em gregos, pegam em pagãos, pegam em caras que são inimigos da fé, inimigos da verdade. Ué, mas como que existe verdade neles? Por causa da graça comum de Deus. E isso os caras ignoram. E outro problema é que, se de um lado eles polarizam todo mal, todo pecado, em alguém que eles escolheram para isso, de outro lado, eles ignoram o efeito do pecado do lado de cá. É uma ilusão, por exemplo, você pensar que a igreja é a comunidade dos iluminados e santos, que são absolutamente intocáveis por falsidades, por mentira, por pecado. E que só o mundo tem essas coisas. Existe essa tensão. Ao mesmo tempo que nós somos santificados, que nós somos separados, nós somos simultaneamente pecadores ainda. Então, pode ser que um político, um filósofo secular, ateu, homossexual, fale uma verdade, faça uma boa ação pela graça de Deus. Não é uma graça salvífica, mas uma graça comum de Deus. Enquanto o cristão, que tem um conhecimento da verdade, que teve uma experiência, teve uma conversão a Jesus Cristo, um conhecimento de Jesus, esse cristão cometa atos imorais e fale mentiras que a gente atribui àquele cara. Né? Mas não, está do lado de cá. Então, esse tipo de dualismo que surgiu, escolhe um para ser o bode expiatório e se resguarda de qualquer problema, de qualquer erro. E vai justificando todo tipo de passo que o governante eleito faz, né? Comete. Cada passo dele vai justificando porque não pode voltar atrás, não pode ter uma autocrítica, não pode ter uma crítica, né? Não pode ter uma denúncia, não pode ter nada. O que acontece? Isso mostra, primeiramente, que o cristão, ele, hoje, né, e no Brasil, e eu acho que fora também, ele não consegue transpor a fé dele de um modo correto para a esfera pública. Então, o que ele faz na igreja, na liturgia da igreja, na liturgia do culto, ele não consegue ver como isso se encaixa no mundo e como se encaixa na relação dele com o mundo, com a cultura. O que acontece nas igrejas? Né? Ou na igreja católica, no confessionário, no culto reformado, no momento da confissão de pecados, ou numa igreja pentecostal, que em algum momento vai ter uma oração pedindo perdão a Deus, não sei em que momento da liturgia exatamente, mas isso é um costume. Né? Os cristãos, de qualquer ramificação, denominação que for, eles clamam perdão pelos pecados no culto. Por quê? Porque o pecado revela que há um problema no ser humano, em qualquer um deles, e que por isso a graça de Deus faz necessária para que a gente possa caminhar. E ele não pede apenas pelos seus pecados, para Deus ter misericórdia apenas dele. Ele pede para que Deus tenha misericórdia do povo, né? Primeiramente do povo da igreja e da nação como um todo. Né? Não é muito
sábio a gente clamar o juízo de Deus sobre uma nação, sem antes pedir a misericórdia de Deus para essa nação e o arrependimento dessa nação. Por quê? Porque nós estamos dentro dessa nação. E se Deus julga essa nação, pesa a mão sobre essa nação, apesar de nós sermos cristãos, vai ter coisa que vai reverberar, vai atingir a gente, né? Se Deus pune, sei lá, uma crise econômica forte uma nação, o cristão não vai ser o cara próspero que vai ficar voando acima dos outros, né? Isso é uma ilusão neopentecostal, pelo amor de Deus. Né? Por isso, o cristão, o clamor dele é para o arrependimento. Onde ele aprende isso? Na liturgia. No culto ele aprende. É necessário o arrependimento, é necessária a conversão. De quem? De todos os seres humanos. De todos os homens. De todos os governantes. De todos aqueles que existem, que estão na face da terra, que estão fazendo alguma atividade. Todos eles erram. E a gente sabe disso, porque como igreja a gente sabe que nós, tendo conhecimento de Deus, erramos. E precisamos da misericórdia. Quem não tem esse conhecimento, tanto mais vai precisar. Por isso o clamor pela misericórdia é o clamor primeiro. Não é para que Deus execute. É para que Deus derrame a sua graça, derrame o Espírito, para que essa pessoa reconheça os seus pecados. E nesse sentido, o cristão ele também aponta o pecado. Né? O Evangelho, na oração de confissão mesmo, você clama misericórdia, clama o perdão de Deus, recebe o perdão, mas por pecados que efetivamente você está apontando quais são, ou que o Evangelho está apontando quais são esses pecados. E aí você não faz isso, você não faz aquilo, você não pode fazer isso. Esses pecados, os mandamentos que nós quebramos, e que atrairiam o juízo de Deus para nós clamamos pela misericórdia, crendo na justificação pela fé, e aí nós sabemos que nós obtemos o perdão. O que significa? Que se existe um governante que se diz cristão, se é ou não é uma questão muito interna, né? Que é melhor que Deus fale sobre isso, cada um cuida de si quanto à sua própria autenticidade cristã, apesar que você pode medir, né, por alguns critérios, mas não é interessante fazer isso. Independentemente disso, se há um governante que afirma ser cristão, que afirma ter valores cristãos, não é por causa disso que ele está e ele pode ser ausentado de críticas. Não é por causa disso que ele pode ser ignorado nos seus erros. Que tudo o que ele faz é justificado pelo simples fato de ele ser cristão. Como você sabe disso? Porque na própria vida comunitária da igreja, você sabe que os seus líderes são pecadores. Você sabe os erros dos seus líderes. Você sabe que se a igreja, né, o funcionamento da igreja, se existe um irmão que é irmão na fé em Jesus, peca, você exorta essa pessoa. Porque é que dentro da comunidade de Deus, dentro da comunidade dos eleitos, a gente sabe da necessidade de repreender os irmãos, né? Irmãos do sangue de Cristo. Por que é que a gente acha que alguém que está fora da nossa comunidade, local pelo menos, não precisa ser repreendido ou que ele não vai cometer nenhum deslize? E que a gente vai ficar justificando cada passo dele. Esse tipo de justificação de cada passo do governante é um gnosticismo. É uma forma de você atribuir uma iluminação especial e um poder sobre-humano sobre alguém que se ausenta. Aí fala, mas a esquerda critica muitas coisas. E se algumas dessas coisas estiver certa? Você não pode reconhecer porque é o inimigo que está apontando, né? Já falo desse negócio do inimigo aí, né? Mas, então não pode. Então é melhor insistir em uma idolatria política. E eu estou falando desse caso porque esse é o caso atual, né? Ou os últimos casos, né? No plural, casos. Então você ignora porque você não acha que essa pessoa não precisa ser criticada. Mas tem um negócio muito interessante no Antigo Testamento. Tem uma passagem que está lá em 2 Crônicas 18,
que é uma profecia contra o rei Acabe, que é o rei de Israel. Você lembra que o reino de Israel é um reino ímpio, né? Enquanto em Judá, que é o reino de baixo ali, território todo, né? Composto da tribo de Judá e de Benjamim, tem alguns reis justos. O reino de Israel é um reino que tem reis injustos, todos eles caem no pecado de idolatria. E acontece uma questão aqui, né? Uma cidade estava em guerra com Israel, Ramote Gileade, e o Acabe tentou fazer uma aliança com Josafá para atacarem esse reinado. E eu vou ler só um pedacinho aqui. Ó. O rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Quem são esses profetas? Né? Os reis, eles tinham profetas que ficavam ao lado deles. Eu não sei nomear esse tipo de profeta. Conversei com um colega meu que estuda Antigo Testamento, tem mestrado fora em Antigo Testamento. Ele falou que um bom termo seria profetas da corte. Então, esses reis, eles estavam cercados de profetas. E olha uma curiosidade, Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, Yahvé. Porém, eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Os profetas da corte eram profetas que estavam ao lado do rei, e eles trabalhavam meio como um coach do rei, assim, né? Não exatamente como profeta. Esses caras falavam coisas para animar esse rei. E se eles vissem que o rei estava determinado a ir para uma guerra, eles iam falar que ia dar certo na guerra. Ninguém ia falar assim: não vai dar certo. Ou, não, você está fazendo uma guerra injusta. Não, você está fazendo besteira. Não, olha o óbvio aí, você vai perder a guerra. Por quê? Porque esses caras dependiam do rei. Eles dependiam, então eles estavam ao lado do rei para ficar agradando o rei. As profecias eram profecias vendidas. Eram profecias que respondiam a um determinado interesse. E o rei aqui, no caso, manda chamar um outro profeta, que é o profeta Micaías, que ele não gostava. E não gostava porque ele sempre profetizava contra. Ah, porque ele era oposição? Porque ele era chatão? Não. Quando eles chamam Micaías, lá no versículo 13, 2 Crônicas 18, Micaías fala assim: juro pelo nome do Senhor, que eu direi o que o meu Deus mandar. E aí, no 16, Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Então o rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Por que ele profetizava coisas ruins? Porque ele profetizava, ele falava aquilo que Deus tinha dado para ele falar. O que Deus tinha dado para ele falar é uma mensagem específica de arrependimento ou de verdades que esse cara precisava ouvir. O evangelho é sempre essa proclamação de verdades, independentemente de que rei tem. O evangelho não suporta profetas de corte. Não interessa se esse rei fala que é um rei legítimo, um governante legítimo. Não interessa se esse governante fala que segue ao Senhor. Não interessa se esse governante fala que segue a Jesus Cristo. Quando ele pratica um ato errado, o profeta, o cristão como profeta, ele é aquele que vai apontar as verdades do Evangelho corrigindo isso daí. Ou verdades da criação, verdades da revelação geral. Qualquer coisa do tipo, ele vai apontar. Sem a preocupação de estar agradando e justificando cada passo que o sujeito dá. Porque isso é idolatria política. Isso é dualismo.
O cristão age politicamente guiado pelo Evangelho. Ele transpõe o que ele aprende na liturgia para o mundo público. Ele reconhece, ele respeita os governantes, reconhece que existem autoridades, no caso, pode ser que existam autoridades ilegítimas em alguns casos, mas ele reconhece, ele respeita essas autoridades, esses governantes, só que o respeito dele não é subserviência, não é uma submissão cega, não é se vender e trazer esse cara, esse líder, para todos os seus eventos, para elogiar, para encher a bola e ninguém proclamar de fato, aqui precisa ser corrigido, isso está errado, isso precisa ser denunciado. O cristão é aquele que ele transpõe todo o Evangelho. Ele reconhece, porque a Escritura manda reconhecer. Então o cristão ele não é um anarquista, né? Se tem governo, sou contra. Não, ele não é. Mas ele também não é alguém que fica abaixando a cabeça sempre. Quando ele tem que denunciar os erros, quando ele tem que denunciar os pecados, ele denuncia. Ele não tem a preocupação de, quando ele denuncia, tá vendo, denunciou o governo X, então é comunista. Ele não está nem aí para isso. A identidade dele não está em polos políticos. A visão cristã de sociedade dele não está nas visões oferecidas pelos polos políticos. Ele não se enquadra nesse sistema. Né? Não é uma suposta guerra, ou até uma real guerra cultural, o padrão da visão cristã na esfera pública. Não é a guerra cultural. É a tensão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Essas cidades se misturam. Existem homens que estão dentro da cidade de Deus. Falsos, né? Que não são verdadeiros, mas estão disfarçados de cristão. E os homens da cidade de Deus, os cristãos, as mulheres da cidade de Deus, eles estão infiltrados na cidade dos homens. Essa é a guerra real que existe. Uma dualidade entre o sistema mundano, que se adequa, que se disfarça, que sofre mutações, independentemente de qualquer polo político. O pecado e a cidade dos homens, ela consegue entrar e corromper qualquer forma, qualquer visão de mundo. Porque qualquer visão de mundo pode ser guiada pelo amor à glória de si mesmo. Pode ser guiada por valores imorais. Não interessa qual tipo de valor é esse, né? Se parece mais grave, se parece menos grave. Se tem esses valores lá, é coisa da cidade dos homens. A cidade de Deus é a cidade inspirada pelo Evangelho. Ela está misturada, porque temporalmente a gente está junto. Mas ele é aquele que proclama um outro rei, um outro Senhor. Só há um Senhor, só há um caminho, uma possibilidade de redenção. Por isso, quando há um batismo e depois as pessoas se reúnem com o número 17, isso é um sacrilégio, para usar um termo mais católico. É um sacrilégio. Quem não percebe que isso é um problema, não está percebendo aonde está o seu coração, a sua mentalidade. É um problema quando falam de quando em quando prendem um Lula e coloca o Gandhi, não lembro quem era o outro, e Jesus Cristo. Como se tivesse uma paridade, como se tivesse uma igualdade entre as figuras. É um problema quando falam que o presidente sangrou por nós. Ele sangrou por nós, fazendo uma clara alusão ao Evangelho e à obra de Jesus. É um problema quando falam que ele é a pedra angular rejeitada pelos homens, fazendo uma analogia. E a quantidade de gente que justifica isso, para falar que não, isso não se trata de idolatria política, pelo amor de Deus, gente. Ou quando gente que não compartilha da fé, que não tem um compromisso com a fé, vai na missa e toma a Eucaristia. Isso é uma ofensa à fé dos católicos. Se ele não compartilha, não tem que estar ali, por questões políticas. E tem gente que vai justificar que sem derramamento de sangue não há perdão, né? Tirando uma fala do sacrifício de Cristo para uma guerra política, e realmente armada, talvez, né? Sugerindo aí. Então, essas coisas não são de forma alguma
corriqueiras ou simples interpretações. São coisas graves. É a secularização da linguagem religiosa, que tem um peso específico, um sentido claro. E isso é atribuído ao mundo político. E o cristão ele não consegue enxergar isso quando ele está preso, achando que o problema é a guerra cultural. Que o problema é um polo ou outro polo. Né? Tanto faz se é o cristão conservador ou o cristão progressista. O papel do cristão é ser um profeta político. Ele pode se envolver com política, se este for a vocação dele. Enquanto ele for clero ou for pastor, eu não me lembro se é o João Paulo II, é melhor que ele particularmente não se envolva ele com política partidária. Ele pode falar de valores cristãos, pode denunciar problemas nos partidarismos, mas ele se envolver por uma tag, sei lá como que fala, na foto do Facebook, é um problema, porque ele fecha a porta da igreja de fato, né? Porque pessoas que talvez fossem lá para ouvir o evangelho por uma questão política já não vão mais. E aí vai ter gente que vai justificar falando que, mas essa questão política está de acordo com o evangelho. Como se tivesse alguma coisa. Eu quero que pegue e arranque daqui aonde fala que tal ou tal político é o Messias. E tal político é o Salvador da humanidade. Não tem. Então, gente, é só uma indignação, desabafo, sei lá eu. Não sei nem quem vai ver isso daqui, mas eu vou deixar aí no Face. E um abraço.